postar. Quem quiser postar também pode postar, não ligo não. Mas vamos lá. Me apresentando, então, meu nome é Adila Mota Leite Seferin. Eu sou, primeiramente, uma mulher, esposa do Alexandre, mãe da Elisa, de 4 anos, e da Estela, de 1 ano e 10 meses. Sou professora de Física do Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Nova Venécia. Tenho muita afinidade com a área da astronomia e cosmologia. Me formei pela UFES. Meu mestrado também é pela UFES, com foco em astronomia e cosmologia, né? Trabalhei algumas coisas voltadas para o ensino dessa perspectiva. Sou professora do campus Nova Venécia desde 2010, que eu estou aqui, trabalhando aqui, entre ano e sai ano, e agora no meio da pandemia, nessa nova forma de trabalhar. Aprendendo muito com vocês e tentando minimamente transmitir um pouco do meu conhecimento. Tentando agregar sempre, estando sempre aberta ao diálogo e à construção coletiva. Porque eu acho que a aprendizagem é isso. É uma troca. E tem que só é bom quando é bom para todo mundo. Não é verdade? Então, é isso que eu acho que eu tinha para falar de mim. Muito pouco. Vocês podem conhecer ao longo dos próximos 3, 4 anos aí que a gente vai ter de convivência. Se Deus quiser, no presencial, o quanto antes. É isso. Não falei muita coisa lá, né? Então, é mais ou menos isso. Caso queiram saber da minha vida pessoal. Tem Instagram, se quiser, né? Pesquisa lá, não publico muita coisa, não tenho tempo para isso, com 2 crianças pequenas, marido, trabalho em casa e não dá para fazer muita coisa. Mas de vez em quando eu boto alguma coisa lá. E é isso. Deixa eu pensar. Pergunta aí se tiver alguma coisa que queira saber. Não lembro mais. Fugiu. Não? Então, a proposta de hoje, né, para a gente não se alongar muito, e eu gosto muito de fazer isso na primeira semana, que é não chegar falando de conteúdo de física para que a gente se conheça, mas vocês já estão aí há 2, 3 semanas, né, na ativa aí do ano letivo, já com outros conteúdos, outras disciplinas. E aí a proposta que eu coloquei é que a gente só começasse a falar de conteúdo na semana que vem, para que essa semana a gente tivesse um tempo de se ambientar com o que é a plataforma, né, a sala de física, o plano de física, o que é o conteúdo da física. Então, a minha intenção hoje é apresentar a disciplina para vocês de Física 1, apresentar a forma com que eu trabalhei o ano passado, e eu achei que foi, não vou dizer bom, proveitoso, né? Porque nessa modalidade que a gente está trabalhando é muito complexo dizer. Mas eu tive, ao longo das tentativas feitas ao longo do ano letivo de 2020, eu observei que algumas coisas acabavam tendo um resultado melhor, considerando todas as adversidades que a gente tem de conexão, de compromisso, de responsabilidades, né, estudando em casa. Então, eu vou colocar para vocês como eu trabalhei o ano passado e como eu previ trabalhar agora, no começo, como um experimento, né? Se não deu muito certo, a gente avalia e muda se for necessário. Pensando que nós estamos em atividades pedagógicas não presenciais desde meio de maio do ano passado, há mais de um ano, e nós começamos o ano passado na expectativa de que voltaríamos, e de que voltaríamos. E muita coisa foi deixada para depois. E foi deixada para depois, e aí não voltou presencial. O ano de 2020 ficou bem atropelado, né, em algumas coisas. Então, eu não gostaria de não me planejar para o que poderia acontecer esse ano. Nós todos esperamos, né, que o retorno presencial aconteça o quanto antes, mas Nova Venécia voltou para o risco alto.
Tá lá vermelhinho no mapa de risco. Pode ficar roxo se o povo continuar indo pro forró, que abriu perto lá da minha casa, que eu tô vendo o povo indo pro forró. E aí pode aumentar ainda. Então, assim, isso me tira um pouco o ânimo, para falar a verdade. Eu tô doida para voltar pro presencial. Mas a gente tem que fazer isso, né, com os devidos ponderamentos. Enfim, então, como nós estamos em atividades não presenciais, e como existe a possibilidade de um retorno, mais um retorno híbrido e não totalmente presencial logo de cara, né? Eu fiz um planejamento do primeiro semestre todo todo como se fosse em APNP. A partir do momento que voltarmos presencialmente, mesmo que híbrido, nós reformularemos aí a forma de trabalhar se for necessário, tá bom? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, uma janela de apresentação, que é essa. Ai, droga, não é essa não. Desculpe. Deixa eu parar. Não é essa. Essa. Essa carta. Essa outra tela aqui. E aí eu vou falar, eu tô com um monitor só. E aí quando eu coloco a apresentação, eu fico com a apresentação na tela cheia. Eu não divido com vocês aqui. Então, se vocês precisarem me interromper ou precisarem perguntar alguma coisa, eu peço que vocês rapidinho abram o microfone e me chamem, que aí eu volto para cá para ler no chat, se vocês quiserem digitar, tá bom? Que aí eu não vou acompanhar o chat enquanto eu vou estar falando e escrevendo lá na apresentação. Então, só confirmando que vocês estão vendo a apresentação. Conseguem ver? Já está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Tá aparecendo, né? Beleza. Vocês conseguem ver também eu rabiscando aqui? Sim. O pontinho se mexendo? Ótimo. Então, vamos lá para a apresentação da disciplina de Física 1. Alguns de vocês já ouviram falar da física, pelo que eu li lá no formulário, e até conversando com as minhas sobrinhas, né? Eu tenho uma sobrinha de 12 e uma sobrinha de 13 anos, e eu percebi que hoje em dia as escolas têm feito, algumas escolas, na verdade, têm feito um pouco diferente. Antigamente só se via um pouco de física lá no 9º ano, né? Quando se trabalhava na biologia, a química e a física. E aí, eu percebi que agora os professores de ciência têm diluído alguns conteúdos ao longo das séries, né? Isso me trouxe muita motivação com essas mudanças. Mas, partindo do pressuposto que vocês não conhecem a física, mas têm ideia do que ela é, como colocaram lá, a física ela é uma ciência que se dedica a estudar a natureza. O próprio nome física vem de um nome grego, né? Que é, se eu não me engano, escrito assim. O acento para cá, se botei errado, mas é um vocábulo grego que quer dizer natureza. E a partir de então, essa ciência é dedicada a estudar tudo que há na natureza com relação às suas manifestações, não só na natureza que a gente conhece, considerando o nosso planeta, não só considerando o nosso sistema planetário, né, com o nosso sistema solar, não só considerando a nossa galáxia, mas a física, dentro das suas diferentes vertentes, ela se dedica a estudar o universo como um todo, né, considerando a teoria de um universo. Então, a nível de ensino médio, né, e aqui eu vou falar para vocês do que interessa para a gente está aqui no ensino médio, a física ela acabou sendo dividida para estudo em física clássica, e praticamente é ela que é estudada no ensino médio, e física moderna e contemporânea.
A física moderna, né, um pouco antiga já, e a contemporânea que vai trazer a perspectiva da atualidade em contextos descobertos e estudos. Essa parte aqui da física moderna e contemporânea, ela é estudada simplesmente. O negócio está ruim de escrever aqui hoje. Ela é estudada simplesmente como uma maneira de introdução, só é dada uma introdução, só uma ideia do que é a relatividade, a física nuclear, quântica, né, a física de partículas e tudo mais. Isso é feito lá no final do terceiro ano só. E quando dá tempo, né? Porque é tanta coisa para se ver e tanta coisa que acontece no meio do caminho, às vezes não dá tempo. Mas é só lá no final. Por mais que vocês tenham, né, anseio de conhecer as coisas que são, né, de tecnologia, de atualidade, de aplicação, a parte a fundo mesmo não se vê e o conteúdo físico que envolve esse assunto só é visto lá no final do terceiro ano. Então, se passa a maior parte do ensino médio se estudando a física clássica. E aí, essa física clássica, ela é dividida em ramos. É dividida em mecânica, termologia, ótica, ondulatória e eletromagnetismo. E esses ramos da física também são divididos para estudo. A mecânica, que é a base, que é o que traz a parte de entendimento conceitual da física clássica, que vai estudar os movimentos em si e até a ausência deles. E aí, quando eu falo de movimento, eu falo de toda a perspectiva de movimento, de o que causa um movimento e o que acontece depois que algo começa um movimento ou para um movimento em si. Então, essa parte aqui é o que nós estudaremos esse ano. Então, o primeiro ano ele é todo dedicado ao estudo da mecânica. Por quê? Porque muito dos conceitos e muito do que nós estudaremos esse ano, ele vai ser muito usado no segundo ano e no terceiro ano. Muita coisa. Tanto que muitos dos alunos chegam lá no final do segundo ano e falam: meu Deus, se eu soubesse que eu ia precisar tanto disso, eu tinha dado mais atenção lá no meu primeiro ano. Eu tinha me dedicado um pouco mais a entender isso. Nossa, tendo que estudar tudo isso de novo. Então, ele acontece aqui no começo por essa relação essencial que se tem. Então, por mais que no segundo ano aqui, eu coloquei essa chave, se trabalha o conteúdo de termologia, ótica e ondulatória, se pareça muita coisa, mas a nível de conteúdo é a mesma coisa em quantidade que o que se vê no primeiro ano, né? Por mais que perpasse por ramos diferentes da física. Aqui na termologia a gente vai estudar os fenômenos térmicos, como temperatura, calor, máquinas, né, a utilização de qualquer fenômeno térmico, a ótica que vai estudar os fenômenos luminosos, tudo que está associado à luz, visão e instrumentos que utilizam disso são estudados na ótica, e a ondulatória que vai, como o próprio nome diz, trabalhar os fenômenos que envolvem ondas em suas diferentes características, ondas físicas, ondas de matéria, ondas eletromagnéticas, falaremos de ondas no contexto de onda ou de som, e isso é tudo trabalhado lá no segundo ano. O terceiro ano é reservado para o eletromagnetismo e para a física moderna e contemporânea. Na minha opinião, a parte da física mais abstrata que tem. E por isso ela acaba sendo deixada lá para o terceiro, porque a gente precisa de muito conhecimento da física 1 e precisa estar um pouco mais familiarizado com a física, porque é algo que eu não consigo ver a olho nu acontecendo, né? Os fenômenos elétricos e magnéticos. Dessa forma, tem gente pedindo para entrar, deixa eu aceitar. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Vamos voltar aqui. Mas aqui é só, né, colocar para vocês o que vocês vão ter acesso nos 3 anos agora do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano, é isso que a gente vai ver em suas diferentes
perspectivas aí nos próximos anos. Para este ano, nós trabalharemos aqui a mecânica, que a Física 1 é destinada. E aí, a mecânica, ela acaba sendo dividida em duas partes. A primeira parte é chamada de cinemática, e a segunda parte é chamada de dinâmica. A cinemática, ela vai estudar o movimento, simplesmente. Algo se movimenta ou não se movimenta, o que está acontecendo. Aqui eu quero saber da consequência, eu não quero saber da causa. Eu quero saber o que está acontecendo com algo que se move, independente do que fez ele se mover ou o que fez ele parar de se mover. Então, aqui a gente vai estudar para entender, né, as unidades de medida das grandezas físicas, o que são grandezas físicas escalares, grandezas físicas vetoriais, como medir espaço, tempo, velocidade, aceleração, volume, área, essas coisas, considerando as conversões possíveis. Continuando aí na cinemática escalar, as funções e como os objetos se movem em suas diferentes perspectivas. E que a gente chama de escalar e vetorial, isso aqui a gente vai trabalhar na cinemática. E essa questão vetorial aqui é um ponto muito importante que discutiremos nas próximas semanas aí, daqui a umas 2 quinzenas, mais ou menos. E aí a dinâmica, ela vai trabalhar com a causa do movimento. O que ocasiona este movimento? O porquê deste movimento? Quais condições estão associadas a esse movimento? E aí vem o que alguns de vocês já devem conhecer, que são os princípios fundamentais aí da dinâmica, conhecido como as leis de Newton, trabalhando as suas aplicações em contextos de força, sabendo o que é energia. No caso, a gente está trabalhando energia da mecânica no primeiro ano, a gente vai trabalhar basicamente a energia mecânica e não outras formas de energia. Falando de trabalho, do princípio fundamental, né, daí que rege o universo, que é o princípio da conservação aí, e da tendência à conservação e ao gasto de menor energia. Isso tudo é estudado na dinâmica, e aí se vem para essa outra parte aqui, que está dentro da mecânica, que está falando da estática, né, que aqui fala de estática de corpo rígido, que são condições de equilíbrio de sólidos, né, corpos extensos, fluidomecânica, comportamento dos fluidos, né, o que acontece nos líquidos, e como analisar isso, e a gravitação. Essa gravitação, algumas vezes, ela acaba não sendo trabalhada também por questão de tempo, né? Mas a gente vai fazer de tudo para tratar. A gravitação, ela vai tratar dos estudos feitos a respeito do movimento dos corpos celestes, vamos dizer, do movimento de porquê a Lua orbitar a Terra, do porquê a Terra orbitar o Sol, de porquê os objetos caem na superfície da Terra, e por que diz que ele cai por conta da gravidade, e a gravidade tem um valor associado. Então, a gravitação, ela vai tratar de todos os estudos relacionados ao comportamento de todos os corpos dotados de matéria no universo, que podem interagir entre si. Não se fala muito, né, da questão, quando eu falei dos astros, não se fala de astronomia, não se entra em astrofísica, não se entra neste contexto. A gente trabalha simplesmente o comportamento mesmo, a nível de leis que regem esses movimentos, né? Um satélite foi lançado e orbita a Terra. Por que que ele orbita a Terra e por que que ele tem que ter uma velocidade para conseguir sair da nossa atmosfera e orbitar a Terra? Então, isso é visto mais ou menos em contexto físico, aqui na gravitação. E isso é deixado lá para o final, porque a gente precisa entender o que é força, precisa entender o que é velocidade, precisa entender todas as coisinhas que estão aqui para cima. Então, a nossa ementa, isso aqui é chamado de ementa, está lá no plano de curso de vocês, é o que precisa ser trabalhado na Física 1 do curso de vocês. Então, é isso que a gente vai trabalhar este ano.
tá bom? A minha previsão é trabalhar isso aqui no primeiro semestre, né? Porque tá fechadinho aqui, mas quando eu abro em conteúdos programáticos, fica bem grandinho. E aqui, isso aqui a previsão é trabalhar no primeiro semestre e isso aqui será trabalhado no segundo semestre. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um planejamento baseado na realidade que nós estamos vivendo, né? Pensando que nós estamos em APNPs. Pensando que nós estamos em APNPs, eu planejei o nosso primeiro semestre todo em APNPs. Então, para isso, o que eu observei? Eu observei que nós temos 4 quinzenas para trabalhar física. Só que nessas 4 quinzenas, a última quinzena aqui tem 3 semanas. Então, nós temos 9 semanas. E por que, professora, que você está falando isso? Porque eu tenho que me planejar no tempo de contato que a gente vai ter para que eu distribua todo o conteúdo de maneira que possam ser estudados, que eu oportunize o contato de vocês com esse conteúdo, tá bom? Tudo de maneira coerente, por mais que possa parecer muita coisa, o que será de cobrança em cima de tanta coisa será equivalente e pertinente ao tempo de estudo que vocês teriam para demandar para a disciplina. Só que existe um problema, na minha opinião, em trabalhar em quinzena. Por quê? Porque em uma semana de aula normal, nós teríamos 3 aulas semanais. Então, em 15 dias, nós teríamos 6 aulas. Contudo, a gente fica 2 semanas sem trabalhar, sem se ver. Então, aquela carga horária das outras 6 aulas, eu preciso distribuir dentro da quinzena que a gente está trabalhando. Então, a carga horária destinada à disciplina na quinzena tem que ser equivalente a de um mês inteiro, vamos dizer, né? E pensando que os conteúdos são distribuídos pela carga horária da disciplina, que é uma disciplina de 90 horas, então eu preciso pegar todos esses conteúdos bonitinhos aqui, ó, e distribuir dentro das 90 horas que eu tenho no ano. Então, pensando que eu vou ter 9 semanas no primeiro semestre, e que aqui no segundo, pelo calendário, eu teria 8 semanas efetivas de aula, né? Aí você, para saber quantas semanas tem no total, só multiplicar por 2 aqui. Mas de física, que seriam só 8 semanas, eu fiz uma divisão de conteúdos, e aí, para cada semana, tem uma quantidade de conteúdo que vocês teriam que acessar, ler, e a gente teria que trabalhar. Ok? Então, pensando nisso, eu fiz essa distribuição de conteúdos e possíveis avaliações, tá bom? Então, nós temos 9 semanas, mas dessas 9 semanas, a primeira já está correndo, que é essa aqui, a semana do dia 7 ao dia 12 do 6. E durante esta semana, nós, eu quis fazer como eu faço sempre, né, que é utilizar para conhecer um pouco de vocês, para que a gente converse sobre a disciplina, para que a gente defina aí os nossos objetivos e como a gente vai conduzir, né, as nossas aulas e tudo mais, com conteúdos a partir da semana que vem, né, que aí conteúdo é só de 14 a 19 dos 6, a gente vai trabalhar com conteúdo. Então, a partir daqui, nós temos 8 semanas para trabalhar o conteúdo que seria previsto aí para o primeiro semestre. E aí, como eu vou colocar que eu trabalhei o ano passado, eu comecei o ano passado disponibilizando sempre na segunda-feira o material da semana. E aí, o que tinha sempre na plataforma? Um arquivo em PDF com o capítulo do livro para leitura, de material instrucional, alguns slides de orientação, eu coloquei eventualmente
Por quê? Porque às vezes eu nem colocava o slide, porque a própria condução do capítulo do livro já trazia um fluxo de estudo muito razoável. Às vezes eu colocava o slide quando tinha alguma outra informação adicional que eu gostaria de colocar, mas para conduzir mesmo a leitura de vocês. Às vezes colocava, com sugestões de vídeo, algumas vezes vídeos já prontos no YouTube, tem alguns vídeos, umas videoaulas de qualidade, eu faço uma seleção que, dentro do conteúdo proposto, é interessante, e quando não achava nada interessante e relevante, eu gravava as aulas do conteúdo e deixava lá na plataforma já disponível no começo da semana. Colocava uma lista de exercícios sugeridos para a resposta, ou simplesmente fazia uma seleção dos exercícios que já estão no livro, no arquivo do livro, sugerindo que dê atenção e resolva especificamente aqueles que são, né, de pontos-chave para entendimento, né, de aplicação dos conceitos e conteúdos. E aí, depois, né, disso tudo, nós tínhamos um momento de encontro, e nesse momento de encontro, né, esse momento síncrono, como a gente está tendo agora, ele não era usado para explicar a matéria toda, né, em si. Ele era destinado a ser um pouco mais otimizado. Ele era destinado para explicar uma parte da matéria, por exemplo, que não ficou tão entendida, que não ficou tão clara. Ele era utilizado para resolver algum exercício que não foi conseguido dentro da seleção aqui. Ele era utilizado para que nós discutíssemos possibilidades, né, de aplicação, ou então aconteceu, né, de um aluno ter até tentado, por motivação própria, uma atividade experimental e ele trazer a dúvida do porquê que não tinha dado certo a atividade experimental dele, né, considerando tudo que ele tinha estudado aqui. E as discussões fluíam nesse sentido de construção, mas partindo do pressuposto que vocês já tinham tido o contato com o conteúdo, que vocês já tinham lido, entendido um pouco, visto umas aulinhas aqui, explicadas por mim ou não, e tentado fazer alguns exercícios. Por isso, esses momentos, eles serão sempre marcados mais no final da semana, para dar tempo, ao longo da semana, vocês conseguirem, né, desenvolver este conteúdo para chegar neste momento aqui, e normalmente ele era marcado na quarta tarde, ou na quinta-feira, ou de manhã, ou à tarde, dependendo das turmas, para se esclarecer essa dúvida. Por quê? Porque ao final da semana, ou até ao longo dela, né, e aí eu vou falar do que seria isso aqui, aconteceria uma avaliação. Então, fiz a tentativa no ano passado, de fazer uma avaliação por quinzena. Eu não achei que foi muito bom, os alunos também não gostaram. E na pesquisa que eu fiz com eles, eles pediram para que mantivesse as avaliações semanais, né? Mas também se vocês acharem que é interessante fazer uma avaliação só por quinzena, a gente faz também. E por que eu falo de avaliação? Porque no ano passado, com essa expectativa de que vai voltar e que não vai voltar, nós acabamos não avaliando tanto no começo. E aí acabou que, quando definiu que não voltaria, nós tínhamos que avaliar em um quantitativo de pontos muito alto. Vocês sabem que, por semestre, né, e a gente trabalha com semestre, eu tenho que distribuir 50 pontos. Destes 50 pontos, você tem que ter 60%, né, para estar com um aproveitamento ok ali, né, estar apto a uma aprovação na disciplina. E aí, eu não posso deixar uma avaliação de uma maneira subjetiva, porque o sistema vai pedir que eu quantifique isso, que eu transforme isso em pontos. Então, eu já prefiro distribuir os bonitinhos dos pontos desde o começo. Então, a cada semana, eu previa distribuir uma quantidade de pontos aqui, nesse planejamento, pensando nas APNPs.
pensando em todas as adversidades que nós temos, né, no nosso estudo barra trabalho em casa, pensando nos possíveis problemas de conexão que nós teremos também. E por isso que eu disse que mais de um momento síncrono na semana não estava sendo produtivo. Ah, eu vou fazer esse momento aqui na quinta-feira, por exemplo, mas eu vou marcar na segunda-feira uma aula com vocês, porque pelo que eu vi no horário que foi enviado, né, caso a gente volte presencialmente, a aula da V26, ela é na segunda-feira. É 1 hora da tarde na segunda-feira, são 2 aulas, de 1 até as 2h40. Então, poderíamos começar a segunda-feira com uma aula explicando o conteúdo às 2h40, a 1 hora, e aí lá na quinta-feira nós voltaríamos. Então, aconteceu que não estava acontecendo, não estava rolando. Já era na segunda-feira, os alunos eles não tinham nem aberto a plataforma direito ou não tinham conseguido se organizar, então acabava que eu não tinha participação na aula, eram 2, 3 alunos, aquela aula ficava gravada e eles acessavam depois ao longo da semana. Entenderam? E aí, o que aconteceu? Aquela aula que ficava gravada, ficava uma aula muito grande, ficava uma aula de 2 horas lá gravada, porque explicando o conteúdo ali. E aí eles perceberam que não estava sendo tão efetivo, porque você pegar para assistir uma videoaula de 2 horas é muito mais complicado do que você pegar uma videoaula de 15 minutos. Depois você assiste, aí você vai lá e pega e olha, entende, faz um exercíciozinho. Aí você vai lá e pega uma outra parte da aula. Continua, né, assistindo aquela outra videoaula de mais 10 minutos. Aí para e faz uma atividadezinha. Então, quando as aulas são gravadas, a gente não tem ali os contratempos do meio e tal. Então, os alunos preferiram que ficasse dessa forma no ano passado. E fluiu razoavelmente bem até o final. E por isso que eu pensei em adotar este modelo aqui, não deixando de ter o nosso encontro semanal, dada a importância, né, do nosso contato, sendo essa aula aqui voltada para aplicação, resolução de exercícios, esclarecimento de pontos, né, de conceitos que não ficaram bem compreendidos, partindo do pressuposto que vocês já assistiram isso aqui. E aí, no fim da semana, normalmente na sexta-feira, um questionário avaliativo seria feito. E aí eu coloco que o melhor resultado em adesão que eu tive, né, foi com os questionários avaliativos. Esses trabalhos, eu não tive um resultado muito bom. Por quê? Porque esses trabalhos, ainda mais de construção coletiva e colaborativa, eles demandam um pouco mais de tempo. E aí, ano passado, os alunos preferiram não ter, já que já outras disciplinas já trabalhavam, né, com perspectivas diferentes do que a física, por exemplo, os trabalhos, como outros trabalhos, eles acharam que demandou tempo demais e organização, né, mesmo à distância, né, com reuniões e webs, né, com os colegas para construir. E aí não foi algo que foi colocado para que acontecesse esse ano de novo nas pesquisas que eu fiz com as turmas do ano passado, né, que eu também estou trabalhando com os terceiros anos esse ano. Então, lá nos terceiros anos, nós vamos optar por trabalhar com mapas. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta aqui, que é o Kahoot. É uma ferramenta online que é um quiz. Eu utilizava ele como, né, como uma avaliação mesmo semanal, mas como ele tem uma questão de tempo, os alunos pediram que eu utilizasse ele não como avaliação semanal, mas sim no lugar de uma lista de exercício, por exemplo, em que você vai, né, dependendo do conteúdo, ele se encaixa muito bem. Para você fazer, ao invés de fazer uma lista de exercício em si, ou exercício do livro só, você tem aí um quiz interativo
que você acessa e eu já recebo os resultados das suas respostas lá. E aí também é avaliado. Esses mapas seriam mapas mentais e conceituais também, de construção para organização, né? E entendimento de cada um dos conteúdos, dependendo de cada semana. Essas listas de exercício também seriam avaliadas de alguma forma ao longo da semana, além dos questionários avaliativos. E aí, para exemplificar e ficar um pouco menos, né, solto o que eu estou falando, sabendo que toda semana, e assim, eu gosto de trabalhar dessa forma, porque aí você já vai entrar na quinzena da física, você vai saber o que que vai ter. Você vai abrir a plataforma e você vai saber que vai ter lá um arquivo para o livro, você vai saber que tem orientações do que você vai ter que estudar, uma organização de lista de exercício, ou então um quiz do Kahoot para você treinar, e a nossa aula que vai estar marcada. E aquele conteúdo você tem que estudar ao longo daquela semana, por quê? No fim da semana vai ter uma avaliação daquele assunto. Ou no final da quinzena, mas aí o conteúdo acaba sendo um conteúdo de duas semanas, e a pontuação distribuída acaba sendo uma pontuação um pouco maior. Mas se a turma preferir também, não é um problema para mim, tá bom? Então, eu vou só simular aqui como eu pensei essa quinzena e a próxima, para que a gente comece os trabalhos. E faça a tentativa se vocês estiverem de acordo. Ou, né, a gente já pode pensar em uma alteração disso aqui. Então, o que que seria isso, né? Aqui eu coloquei, né, a primeira semana, tá aqui, que é essa que a gente tá, com a apresentação, atividade de interação e atividade de diagnóstico. Essa diagnóstico aqui, eu ia até lançar uma atividadezinha para vocês fazerem amanhã, mas eu não vou colocar, não. Não faz sentido nesse momento, não. Mas, vamos lá. Aí, na semana que vem, né, que começa no dia 14, na segunda-feira, nós trabalharemos o sistema métrico decimal, iniciando o nosso conteúdo com conversão de unidades de medida, dentro do sistema métrico, notação científica, ordem de grandeza, dentro do contexto da física. E aí, ao longo dessa semana, vocês teriam uma lista de exercício para resolver e mandar para mim, ela valeria 1 ponto. E aí, na sexta-feira, eu abriria um questionário, este questionário valeria 5 pontos. O que vai ter no questionário? Conteúdos, questões associadas ao conteúdo da semana. Vamos lá. E aí, na nossa próxima quinzena, que começaria lá no dia 5 de julho, indo até o dia 10, né? Lembrando que pelo calendário acadêmico, todos os sábados eles são letivos. Então, né, o meu questionário ele fica aberto até o sábado, considerando que é um dia letivo, no fim das contas. E aí, na segunda quinzena, nós começaríamos a trabalhar o estudo dos movimentos, deslocamento, tempo, referencial, falaríamos de velocidade. Agarrou aqui. Falaríamos de velocidade. Doidou. Escalar, e velocidade escalar média, instantânea, né? E movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme. E aí ficou esse conteúdo todo aqui para uma semana, professora. Por quê? E aqui a gente só trabalhou conversão de unidades. Então, eu optei por começar, né, essa quinzena não abrangendo tanto conteúdo, porque vocês ainda estão se familiarizando, conhecendo e tudo mais. Mas por que tanto conteúdo assim em uma semana? E como eu coloquei lá atrás, a gente tem aqui, ó, 8 semanas para distribuir aqueles conteúdos que nós precisamos distribuir e oportunizar que vocês tenham contato com eles, né? E aí, esses conteúdos, eles são distribuídos dentro da carga horária da disciplina, que são 90 horas, e são essas 90 horas da disciplina que eu tenho que cumprir. Então, ao distribuir os conteúdos que são previstos na emenda dentro das 90 horas, eu tenho que computar na quinzena a carga horária equivalente ao mês.
Porque nessa quinzena aqui, né, da terceira semana e quarta semana, eu tenho que trabalhar o conteúdo que eu trabalharia até o início do outro mês. Então, eu tenho que compensar aqui aquelas 3 aulas da semana, da quinzena seguinte aqui, da segunda quinzena, né, de julho. E aí, em carga horária, eu tenho que compensar também em conteúdo. E aí, cada uma dessas semanas teria uma carga de conteúdo, contando a quantidade de aulas que se teria no mês inteiro. Então, por isso também, eu achei que não seria tão eficiente a gente ter mais de um momento de encontro como esse, assim, síncrono, porque nem sempre a hora que eu posso, que eu consigo dar aula, que seria o horário da aula de vocês, vocês estariam disponíveis e disponíveis de verdade, com qualidade de tempo para prestar atenção no que eu estou falando, para aproveitar, né, essa 1h40 que seria de aula aí. Quando estão os vídeos lá e você não entendeu, você pode me acessar, né? Como eu disse, vou estar disponível ao longo da semana antes do nosso encontro, pelo grupo, pela plataforma, pelo e-mail, pode mandar a sua dúvida se você não entendeu, né? E não esperar até o nosso encontro para perguntar se você não entendeu. Vocês podem fazer isso a qualquer momento. E aí, essa semana também seria esse tanto de conteúdo, né, desenvolvido e uma avaliaçãozinha no fim da semana. Seja um questionário avaliativo, seja uma outra forma de avaliação. Mas pensando, né, em quantidade de conteúdo e tempo que se demanda, eu preferi trabalhar com estes questionários, porque nos questionários a gente consegue trabalhar diferentes tipos de questões, sejam elas, né, numéricas ou não, dá para perpassar, né, os conteúdos de maneira razoável, se for nessa parte inicial aqui, eu acho que para a quantidade de conteúdo seria, e para o tempo que a gente tem, né, seria um pouco mais eficiente. E aí, se vocês optarem por não fazer uma avaliação aqui, vai ser necessário fazer uma avaliação aqui no final. E aí, fazendo uma avaliação só aqui no final da quinzena, nós vamos abranger o conteúdo da quinzena inteiro. E ao abranger o conteúdo da quinzena inteiro, eu preciso distribuir 10 pontos, pelo menos, né? Pensando aí que eu vou ter que, os questionários, eles podem estar valendo aí no mínimo 5 pontos, mas alguns vão ter que valer 6, alguns vão ter que valer 7 aí ao longo do processo para fechar o total de pontos que a gente vai ter. Lembrando que se for uma opção da turma, ok, né? A gente pode fazer o teste assim, se vocês acharem que ficou corrido muita coisa, fazer uma avaliação ao final de cada semana. Na próxima, a gente pode tentar uma avaliação só no final da quinzena. Isso eu estou pensando que nós permaneceremos em quinzenas, né? Em APNP até o final do primeiro semestre. E aí, não ficou legal aqui, a gente tenta diferente na próxima. Ficou ok aqui? Vamos continuar assim? Tá fluindo bem? Beleza, vamos continuar assim, tá fluindo bem, tá dando certo. Eu coloquei aqui como sugestão, mas isso aqui pode ser um mapa, pode ser uma lista, pode ser uma atividade no Kahoot, pode ser um Padlet lá colaborativo que a gente vai colocar, todo mundo vai fazer, ou vai fazer um glossário mesmo. Então, tem N atividades que a gente pode fazer ao longo da quinzena, que não seja, né, uma prova, um questionário, um teste. E aí, eu distribuirei 1 ponto, 2 pontos nessas atividades aí, ao longo das quinzenas. Tá bom? Todas as instruções, elas serão dadas no início da quinzena aí. E agora, sobre os questionários. E aí, eu vou falar como que eu trabalho com questionários. Então, os meus questionários, eles são mistos, eles têm questões que são questões que envolvem ferramental matemático, né, o equacionamento, que envolvem teoria, que envolvem associações de um todo. Os simuladores, né, que eu poderia utilizar para fazer uma atividade experimental.
A gente pode fazer uma tentativa, mas não como uma avaliação maior na semana, só para ver se todo mundo consegue ter acesso, porque a maioria dos simuladores que a gente tem de experiências, eles são um pouco pesados, então nem todo mundo consegue rodar no computador, não conseguem acessar, né, a ter qualidade em fazer uma atividade nos simuladores. Mas a gente pode fazer uma tentativa também, né, como uma atividade complementar aí. E aí, eu costumo também propor algumas atividades que são de ponto extra. Aí eu vou colocar lá para fazer um mapa e uma lista de exercícios. Aí, quando vocês forem olhar, no fim das contas, ao invés de distribuir 50 pontos no semestre, eu distribuí 56. Mas por que tem 56, professora? Porque 6 pontos são atividades extras que eu coloquei. Elas não são obrigatórias. Mas quem fizer e me mandar é avaliado e aí tem essa pontuação registrada lá. Às vezes ajuda quando em uma outra atividade avaliativa você não teve um bom resultado, tá bom? E aí o meu questionário, ele é da seguinte forma. Nossa, já são 4. Ele vai funcionar da seguinte, ele funciona, né, da seguinte forma, e aí funcionou bem o ano passado. Considerando os problemas de conexão, considerando as adversidades de tempo e tudo mais que se tem, os meus questionários, eles abrem normalmente na sexta, 7 horas da manhã. Se não abrir às 7 é porque teve algum problema e acaba abrindo depois, mas o tempo que abre depois eu deixo mais para frente também. E aí ele fica aberto, disponível, até o sábado, às 23h59 horas, para que você responda. Ele fica aberto para acesso. Mas a partir do momento que você acessou, você tem 1h40 para terminar. E aí, dependendo do conteúdo, esse questionário pode ter 5 questões, ele pode ter, tem muita questão que demanda mais tempo de resolução, então vai ter só 5. Ah, não, tem várias questões que são questões conceituais, questões de associação, então demora no máximo 5 minutos, cada uma de entendimento, pensando nesse sentido, então o questionário vai ter 8 questões, vai ter 10 questões, então depende. Depende do assunto e depende do grau de dificuldade de cada questão que é colocada. Tá bom? E aí, você acessou o questionário, você tem 1h40 para terminar. E aí, o que eu tive problemas no ano passado era de queda de conexão, era de não ter conseguido fazer. E aí, eu tinha que ficar reabrindo, e isso é muito complicado. E aí, o que eu coloquei como acordo? E aí, se vocês acharem que não é necessário, a gente faz de uma maneira diferente. Por quê? Porque como ele fica aberto da sexta até o sábado, 2 dias inteiros, como você tem 1h40 para fazer, é permitido que você consulte o seu livro, que você consulte, né, as suas fontes de anotação, os recursos que foram disponibilizados na plataforma, como os slides, que você reveja algum ponto da videoaula, para você responder o questionário. É permitido que você, ao longo do questionário, se você não entendeu alguma coisa, que algo não tenha ficado claro, que você me mande uma mensagem no Telegram, né? E lá no Telegram, como eu disse, funciona. Você vai lá, clica no meu nome, pode me mandar no privado, ou mandar no grupo, né? Que pode ser dúvida de mais alguém. E aí eu vou, né, olhando, tentando esclarecer essa dúvida. Tem essa possibilidade também. Não é permitido que você compartilhe, né, e troque com os colegas, enfim, não é permitido. E aí, pensando que existem todas essas possibilidades de recuperação ao longo do processo, essas avaliações, elas não preveem uma recuperação. E aí, por não prever uma recuperação e ter problemas com essa questão de acesso, de queda de internet e tudo mais, os meus questionários, eles têm ou 2 ou 3 tentativas. Então, cada uma das tentativas, você tem o mesmo tempo de 1h40 para resolver.
Aí você acessou na sexta-feira às 9 horas da manhã, fez a sua primeira tentativa. Num questionário de 10 questões, você acertou 5. Meu Deus, fiquei abaixo da média, tinha que ter acertado 6. E aí no questionário vai aparecer lá, verdinho a questão que você acertou e vermelhinho a questão que você errou. Não vai aparecer a resposta correta, mas vai aparecer que essa questão está errada. E aí você tem a oportunidade de revisar a sua resolução, ver o que você fez de errado e vir aqui e tentar de novo. E aí você tem mais 1h40 para tentar de novo o seu questionário, corrigindo estas, né, que você errou. E aí você conseguiu, e na segunda tentativa você fechou, acertou as 10 questões. E aí a sua nota vai ser a média das suas tentativas. Aí eu fechei, e a primeira eu só tirei 5, no outro eu tirei 10, então minha nota vai ser a média. Vai ser a média das duas. Vai dar 15 dividido por 2, vai dar 7,5 aí. Essa vai ser a sua nota final. Na avaliação, por exemplo, né? Se ela valesse 10 pontos. Ok? E essa é a minha sugestão. Mas por ter essa quantidade de tentativas e toda essa possibilidade de acesso e consulta, não existe uma recuperação para quem ficar abaixo da média. Aqui. Em situações eventuais, né, com justificativa e demanda, há a possibilidade de uma nova oportunidade ao final do semestre, no fim das contas, mas isso é, né, dependendo do processo. Mas foi assim que eu pensei, foi assim que eu acabei trabalhando o ano passado, e eu acho que é isso que eu tinha para falar. Aí agora tem algumas perguntas e eu tenho aí uns. Eu posso ficar com vocês aí mais uns 20 minutos. Já deu 1 hora, né, que eu tô falando aqui, igual pode na chuva. Mas aí vocês perguntem, tá aberto o microfone aí para falar. Quais são as dúvidas, quais são as sugestões, o que vocês acham que tá ok, que não tá ok, o que vocês sugerem? Falem para mim. Ninguém vai falar nada. Fala para mim, Heitor. Para você tá ok? Vamos tentar desse jeito? Pra mim tá ok sim, pode tentar fazer a tentativa desse jeito. Depois Ou sim. não? Não, pra mim tá bom. Tá de boa? E aí você, Joyce, fala pra mim. Quem que tá mais na minha tela aqui? Só tem vocês. Amanda, você que não tá aparecendo. Fala pra mim se pra você tá ok, se você está... Vou começar a invocar espírito aqui. Amanda, você está aí? Fala comigo, professor. Vamos lá. Com relação à proposta, com relação ao que a gente tem para fazer, vamos tentar assim, vamos ver do que dá. Se para você tá bom, não tá? Vamos, tamo aí, vamos. Então tá bom. E aí, mais quem? Todo mundo tá de boa? Tamo aí, o que vier tá bom, é lucro, não tá podendo ir pra escola mesmo, não tem muito o que escolher. Tamo aí, vamos ver o que dá. Se der ruim, a gente muda. Se der bom, a gente segue. Tamo assim no fluxo? Entendi. Vocês já estão 2 anos de pandemia quase também, né? Vamos lá, vamos lá. Eu entendo vocês. Mas é isso aí. E aí, o que eu tinha pensado, né? Pensando na relação de cobrança e tudo mais, se tiver alguém na turma que queira, né, se aprofundar mais no conteúdo do que eu esteja aprofundando e propondo, eu peço que me procure
para que eu coloque materiais adicionais, que eu sugira listas que seja, né, de nível avançado para resolução, para também oportunizar essas pessoas que queiram avançar um pouco mais, né, do que eu vou acabar cobrando em cada uma das quinzenas, tá bom? Pensando... Oi. Deixa eu te perguntar, todos os questionários, atividades avaliativas que você vai dar, vão ser todas na sexta? Não, a gente pode mudar isso se for de acordo, entendeu? Eu costumo fazer por quê? Porque eu coloco material na segunda. Então, pensando que não é pouca coisa para estudar, para ler, para ver, para assistir, e pensando em dar mais tempo para que vocês consigam fazer alguma coisa, né, e de estudar, eu não sei quanto tempo vocês têm, né, porque tem gente que está só estudando, acorda de manhã e fica o dia inteiro só fazendo isso. Mas tem gente que não. Então, pensando nisso, eu tento deixar mais para o fim da semana. Pensando nisso, eu marco o nosso encontro, né, a nossa aula síncrona, mais para o fim da semana. Mas se a turma preferir que a gente faça a nossa aula síncrona na terça e que o Professora, questionário abra antes, não tem problema não. Diga. é porque a gente estava conversando que provavelmente pode se chocar as aulas na sexta-feira, porque o seu horário é na segunda, com a nossa. Sim. Então, Sim. os professores do horário da sexta podem marcar avaliação e coisas. Sim, eu tenho com vocês uma aula na sexta, que seria 1 hora da tarde. Então, eu teria aí 50 minutos disponíveis no horário de vocês, se a gente pensar que eu teria isso, né? Disponível com a turma. Mas pensando também que nessa quinzena vocês não terão todas as aulas, eu não sei quais são as aulas de sexta, e se as aulas de sexta estão de fato nessa quinzena. Aí eu queria a ajuda de vocês, entendeu? Não é um problema para mim. Vocês podem ficar tranquilos. Ah, não, professora, eu não quero. Você podia deixar então o questionário aberto sábado e domingo? Fica aberto sábado e domingo. A professora pode abrir na quinta, que a gente tenta fazer na quinta e na sexta? Pode também. Eu só não acho efetivo que ele aconteça no começo da semana, porque vocês não vão ter tempo de estar estudado, entendeu? Então, eu queria que a gente chegasse a um consenso, porque eu pensei nisso, assim, eu falei, não, minhas aulas, meu maior número de aula na turma é na segunda. Então, pensando que a minha quinzena vale que a minha semana, no caso, né, na quinzena vale por 2, e eu tenho uma aula na sexta, então eu posso contar que eu tenho 2 na sexta. Então eu posso colocar um questionário de 1 hora e 40, que são 2 aulas de 50 minutos, pensei eu, né? Mas a minha aula com eles é na segunda. Como é que eu marco meu encontro com eles na quinta? Será que eles têm aula de outro professor na quinta? Então vai ter que ser que horas a minha aula? Vai ter que ser na quarta? Vai ter que ser na quinta de manhã? Será que eles podem? Então, esses momentos de encontro é para que a gente entre nesse acordo de convivência, de horários, porque igual, a V24 disse que tá ok 2 horas da tarde nosso encontro na quinta-feira para eles. Show de bola. Esse horário depois, para mim nem é tão interessante, porque eu tenho que buscar a minha filha que tá na escolinha 5 horas. Então, eu tenho até às 5 de deadline com vocês, entendeu? Então, fica meio complicado, assim, né? A gente marcar e não poder avançar. E chegamos num ponto que tá ali discutindo, eu queria avançar na discussão, mas a gente não pode agarrar mais 10 minutos ali, porque eu não tenho esse tempo, no fim das contas. Mas, assim, não é um problema para mim. Ah, não, professora, então, já que tem uma aula você tem uma aula na sexta, que é 1 hora, e depois dessa aula seria a aula de educação física, mas a educação física está na quinzena ímpar. Então, dá para você marcar a sua aula na sexta-feira, 1 hora da tarde, de 1 até as 3. E aí a gente pega das 2h40, e aí você abre o questionário na sexta e no sábado, que aí é bom pra gente. A gente vai ter a semana inteira para estudar, tirar as dúvidas na sexta, e no sábado a gente tenta fazer o questionário. Então, assim, eu estou aberta
Não tem problema. E pensando no que vai ser produtivo para vocês, entendeu? Porque na quinzena par, eu só estou com os primeiros anos. Então, eu estou à disposição dos primeiros. Fechei com a V24 esse horário das duas. Fechei por quê? Porque na quinta-feira eles já tinham 2 aulas comigo, de 2h40 até as 4h40. Começar antes com eles também é um problema? Posso perguntar se eu posso começar 1h30 com eles. E aí a gente seguia nesse mesmo horário de hoje. Não é um problema para mim também. Entendeu? Então eu queria contar com essa parceria e colaboração de vocês aí. Nós teríamos 3 aulas semanais, seriam 2 na segunda e 1 na sexta. Pensando na duplicata disso, poderia ficar na sexta? Poderia, mas quem é depois? Né? Quem está depois de física no horário? Eu só anotei as minhas aulas, eu não anotei da turma inteira, então não sei. E aí, o que eu preciso que vocês me digam, porque eu preciso sair desse encontro de hoje com o nosso encontro da semana que vem já marcado. E o dia que o nosso questionário, que a nossa avaliação, enfim, né, seja questionário, seja outra coisa que a gente vai conversar, vai abrir também. E aí, eu não sei. Vocês me dizem. Tem alguma aula já marcada? A gente, normalmente, nas sextas, a gente tem aula de GEGA e nessa quinzena a gente tem aula de biologia nas sextas. Então, aí ficaria meio ruim para a gente ter 3 aulas síncronas na sexta. Eu, por mim, na quinta é ok. Não sei para o resto do pessoal. Então, fala para mim. Então, na quinzena par, vocês já têm biologia na sexta. Isso. Então, tá. Então, qual seria o dia? Quinta-feira, professora. Quinta-feira, Tá. esse horário? Pode ser? Pode. Quinta-feira mantemos, então, às 3h30, é isso que está marcado, né? Isso. E seria um problema se eu conseguir antecipar com a V24 para 1h30, marcar vocês para as 3? Meia hora não tem um problema? Melhor. Então, podemos combinar assim, então? Para a semana que vem, continua, então, 3h30, na quinta. E aí a gente acorda que se tiver alguma coisa, né, alguma prova, alguma aula síncrona, alguma coisa de biologia para sexta que possa trabalhar a nossa avaliação, a gente vê um outro dia para fazer, um sábado, ao invés de ser sábado, colocar sábado e domingo, para que fique o mesmo tempo aberto. Então, combinamos assim, até porque acho que esse sábado letivo ele é relativo à quarta, nem é relativo ao segundo. Então, podemos deixar, então, combinado dessa forma. E na semana que vem a gente se vê novamente, mas para trabalhar aí os conteúdos de introdução à física e às medidas, enfim. É uma parte simples, mas é uma parte enjoadinha. Muita gente se confunde. Tá bom? Podemos permanecer combinados assim. Então, ficamos assim, quinta-feira da semana que vem, 3h30, ok. Se puder ser antes, a gente se fala ao longo da semana. E vamos tentar essa quinzena e a próxima no meu modelo de atividades. Dando bom, segue o baile, dando ruim, a gente repensa. Combinado. No mais, é isso aí. Estamos em tempo ainda. Se tiverem alguma pergunta, além disso, estamos aí, abertos. Fala para mim. Não? Ninguém lembrou de nada. Pensa aí. Se quiser perguntar, fica à vontade. Tem meu contato lá no grupo. Quem entrou, quem não entrou, pensa com carinho. Não vai ser ruim, não. Funciona muito bem.
E se não funcionar também, a gente muda, faz um grupo da turma no WhatsApp, e aí eu tento gerir vocês lá, tá bom? Então, no mais é isso. Se quiser saber qualquer outra coisa também, só mandar para mim lá. Fiquem à vontade. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem. Que a gente se vê semana que vem. Tchau, professora. Tchau, tchau, Amanda. Até, professora. Até semana que vem. Agora. Tchau, tchau.